Paz do Senhor, meu querido. Estamos retornando aos princípios financeiros para o cristão. Paz do Senhor, meu querido. Estamos retornando aos princípios financeiros para o cristão com a versão Almeida, revista e atualizada. Amém? Nós vimos anteriormente, no vídeo da primeira parte, sobre o que a sociedade fala e o que a Bíblia fala a respeito de finanças. Né? Um outro exemplo que eu posso dar aqui, para quem não pôde acompanhar, a riqueza traz felicidade e segurança, e eu posso usar isso para o meu próprio conforto. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que a alegria verdadeira está baseada no meu relacionamento com Cristo. Quanto mais eu tiver, mais generoso e pronto para repartir eu devo ser. Vimos também uma rápida introdução em relação aos dois deuses, né? Ao Deus verdadeiro e aquilo que nos apegamos, sobre as causas dos problemas financeiros, né? Algumas delas. E vimos também dos 100%, de onde que vem todo o meu dinheiro? De onde que vem esse dinheiro que eu recebo? Né? Não esqueça que o dinheiro que você recebe não é seu, é de Deus. Ele permite que você fique com 90% do seu salário. E os 10% de quem são? A palavra dízimo, ele se origina do latim decimare, ou décima parte. Veja que Deus permite que você fique com 90% do seu salário. Ele pede apenas que você 10% destine a Ele. Aí muitos falam, mas eu não vou dar dinheiro para a igreja. Eu não vou dar dinheiro para o pastor. Eu não vou, o dinheiro é meu, foi eu que recebi. Não esqueçam que Deus não precisa do dinheiro desses 10%. Ele não precisa disso. Ele precisa que você veja até onde vai a sua obediência à palavra dele. Deus precisa que ele veja realmente o quanto que você obedece a Deus. Ele não precisa do dinheiro, ele precisa da sua obediência. O dízimo é uma lei moral que a Bíblia traz. Eu costumo falar que eu não sou obrigado a dar o dízimo, mas eu me sinto na obrigação de dar o dízimo por tudo isso que Deus faz na minha vida, por tudo que Ele está fazendo, que Ele fez e que Ele fará na minha vida. Por isso que eu me sinto na obrigação. Esses 10% é para ver o quanto que você é fiel a Deus. Tenha certeza que Deus é fiel. E você, será que é fiel a Deus? Não esqueça também que dízimo não é oferta. Eu não dizimo, mas eu dou oferta. Está errado, querido. Eu não oferto, mas eu sempre dou dízimo. Está errado, querido. Oferta é tudo aquilo que nós damos além do dízimo. Veja bem, não temos apenas essa oferta financeira. Você pode ofertar o seu tempo, você pode ofertar o seu trabalho, você pode ofertar a hospedagem para uma pessoa que está precisando, você pode ofertar várias coisas. Lá em 1 Samuel 15:22, diz que a obediência sem sacrifício não gera honra. Ou seja, eu preciso, em primeiro lugar, obedecer. Obedecer de que maneira? Dando os
dízimos. É assim que eu obedeço a Deus. Eu vou sacrificar-me. De que maneira? Indo além dessa obediência. Ou seja, indo além dos dízimos. E a honra, pela minha obediência e pelo meu sacrifício, nós vamos ser honrados por Deus. Pode ter certeza disso. Se você dizima e se você vai além do dízimo com uma oferta do seu tempo, do seu trabalho, da sua habilidade, você vai além do dízimo com algo que você queira fazer para o Senhor, você vai ser honrado por Ele. Então não esqueça, obediência sem sacrifício não gera honra nenhuma. Não adianta você só se sacrificar sem obedecer. Não adianta você só obedecer, é uma obrigação. Se você não tiver um sacrifício para o Senhor, Ele pode não te honrar. Mas por que eu devo ser dizimista? Em primeiro lugar, é porque nós somos mordomos do Senhor. Mordomia é um assunto muito importante e estão evidentes em muitos lugares. Uma delas é na parábola dos mordomos fiéis e infiéis, que diz lá em Lucas, do versículo 42 a 48 do capítulo 12. A mordomia é, para a mensagem bíblica, como se fosse um fermento de pão. Ela produz a ação e o crescimento. A mordomia envolve um relacionamento entre nós, que somos servos, e o Senhor, que é Deus. Pois nesse relacionamento, nessa comparação, os servos são dados a responsabilidade de cuidar dos bens do seu dono, ou seja, de Deus. Nós somos responsáveis por uma conduta pessoal perante o Senhor, perante o seu relacionamento. Ou seja, eu devo cuidar de todos os bens que é do Senhor. E os bens do Senhor, você está cuidando. É a sua casa, seu carro, a família, tudo aquilo que você possui, não é seu, é do Senhor. Você apenas está cuidando, você apenas é responsável por isto. Mas isso não é seu, é do Senhor. Deus quer que nós sejamos os mordomos, ou então administradores fiéis dos seus bens, do dinheiro e de tudo que Ele confia a nós. O mordomo, ele reconhece que tudo pertence a Deus. O mordomo, ele busca conselhos. O mordomo fiel, ele estabelece um estilo de vida coerente com o propósito de Deus para a sua vida. O mordomo fiel, ele não cobiça e nem é ganancioso. O mordomo fiel, ele contribui generosamente. O mordomo fiel, ele gasta, mas ele gasta com sabedoria. O mordomo fiel, ele age com absoluta honestidade. O mordomo fiel, ele submete-se à autoridade, que é o seu Senhor. O mordomo fiel, ele vive na perspectiva da eternidade. O que está aqui é até irrelevante. Ele preocupa-se com o eterno. O mordomo fiel, ele experimenta uma vida de contentamento. O mordomo fiel ensina os filhos a cuidar do dinheiro. O mordomo fiel, ele economiza com prudência. O mordomo fiel, ele evita dívidas, principalmente as dívidas desnecessárias. O mordomo fiel, ele trabalha diligentemente. Então vejam as características de um mordomo fiel. Você evita dívidas desnecessárias? Você economiza com prudência?
Ah, mas eu não ganho o suficiente para economizar. Ganha, ganha, que nós vamos ver mais tarde como fazer isso. Você busca conselho antes de gastar? Você não é ganancioso, nem cobiça aquilo que não é necessário? Cobiçar não é apenas ter algo a mais, é ter aquilo que você não precisa. Para que você vai precisar de 2 carros, se um consegue suprir a sua necessidade? É uma cobiça. Vamos em frente? E por que sou dizimista? Segundo ponto, porque o dízimo, ele é bíblico. Abraão, Jacó, eles davam o dízimo, embora eles vivessem antes da lei. O dízimo foi incluído na lei lá em Levíticos, depois disso. Então nós temos aqui em Levíticos 27 e 32, em relação ao dízimo. E nós temos também em relação a Mateus 23, 23, que dá uma passada sobre isso. Tá? Muitos dizem que o dízimo é do Antigo Testamento. O dízimo não vale para o Novo Testamento. Então eu digo para você rasgar o Velho Testamento e jogar fora. Porque Deus não iria colocar apenas uma parte no Antigo ou no Novo Testamento que seria válido. Na Bíblia não vale apenas uma parte, e sim o seu contexto por completo. E se ele consta, é porque tem validade. Tanto é que no Novo Testamento diz, lá em Mateus 23, 23, porque pagais o dízimo da hortelã e do endro e negligencia os preceitos mais importantes da lei. Aqui não está dizendo que é para deixar de dar o dízimo e ter cuidado com as leis de Deus. Não. Ele diz que você é para continuar dando dízimo. Mas além do dízimo, é para cuidar da lei. Lembra que foi comentado da obediência e do sacrifício? Este aqui é o seu sacrifício. Executar a lei do Senhor. A justiça, a misericórdia, a fé. Se você der o dízimo e for obediente ao sacrifício, você vai ser honrado. Um outro ponto importante. Eu sou dizimista porque eu vou ter que prestar contas disto. Nós aprendemos na parábola dos talentos que cada servo ele teve de apresentar ao Senhor e prestar contas daquilo que lhe foi confiado. E Paulo também afirma lá em Romanos que assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Por que você acha que a sua finança não está incluso nesse dará contas de si mesmo? Você dará conta de suas ações, de suas atitudes, e a finança está inclusa. Você prestará conta das suas orações, do seu jejum que você fez, das obras que você fez, do seu dízimo e das ofertas que você reteve. Isso vai ser cobrado pelo Senhor. E isso ele deixa explícito lá na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, de 14 a 30. Leia, que você vai se aprofundar um pouco mais na palavra do Senhor. Nós temos aqui aquilo que muitos acabam falando, algumas desculpas infundadas do porquê que não dou o dízimo. E é muito fácil de nós inventarmos desculpas para não darmos o dízimo. Primeira delas, eu não dou dízimo, mas eu dou ofertas. Aqui nós temos, foi comentado antes, inclusive, lá de Samuel, sobre obediência, o sacrifício e sobre a honra. Em Levíticos diz que o dízimo é santo ao Senhor. A lei não foi revigorada lá em Malaquias. Ou seja, a oferta não substitui o dízimo. Lembra do que foi falado? Sacrifício e obediência são necessários para que eu tenha honra. Eu preciso obedecer com o meu dízimo e preciso me sacrificar com a minha oferta.
seja oferecendo a execução da lei, seja oferecendo o meu tempo, oferecendo um valor monetário, oferecendo o meu sacrifício verdadeiro, aí sim eu vou ser honrado por Deus. Então essa história de que eu não dou dízimo, mas eu sempre dou ofertas, é desculpa. Uma coisa não substitui a outra. Você está errado quanto a isso. Uma outra desculpa que não tem cabimento. Eu administro o meu dízimo. Você não tem que administrar o seu dízimo. Você tem que levar o seu dízimo à casa do tesouro, ou seja, para a sua igreja, para onde você frequenta. Deve ser entregue publicamente na igreja que você é membro. O pastor, o responsável, é que tem o trabalho, é que tem a obrigação de conferir para o Senhor aquilo que ele recebeu dos dízimos. Então você não tem autoridade para administrar o seu dízimo. O seu dízimo deve ser administrado pela igreja, pelo responsável da igreja. Malaquias 3,10 ele fala: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas eu estou levando o dinheiro para o pastor. Não. Eu comentei antes, eu vou repetir. Deus quer ver o quanto que você é fiel à palavra dele. E ele diz para dizimar e ofertar. Se você apenas administra o seu dízimo, você está errado duas vezes. O de não dizimar na casa do Senhor e de não ofertar para o Senhor. Você está errado, meu querido. Um outro ponto, uma outra desculpa que sempre dão é: eu não dou o dízimo porque eu ganho pouco. Não importa, isso acaba não justificando. Por quê? Porque Deus não pede um valor em específico, ele pede um percentual. Se você recebe pouco, você vai dar pouco para Deus, que é os seus 10%. É sobre o percentual, ele não é proporcional. É um cálculo justo. Todos eles acabam sendo justos com esses 10%. Amém? Ele não olha para o quanto nós damos em valores monetários, mas ele está preocupado para os 90% que nos sobra. É isso que o Senhor ajuda para você administrar. 10% é dele. Tá? Então isso não justifica. Eu não dou o dízimo porque eu ganho pouco. Não, 10% é 10%. Se você ganha pouco, o seu dízimo vai ser pouco. E Deus vai te glorificar por isso. Não é 9,5%, nem 9%, é 10%. Uma outra desculpa: eu não dou o dízimo porque não sobra. Bom, é uma consequência. Não vai sobrar porque você não dizimou. O Senhor, inclusive, fala na sua palavra, lá em Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Então veja que se você primeiro der para Deus o que é devido, Deus vai lhe retribuir. Você deve primeiro separar aquilo que é do Senhor. Você deve entregar ao Senhor aquilo que é devido, para depois pagar as suas dívidas. Tenha certeza que você primeiro dando o seu dízimo, vai sobrar dinheiro no final do mês. Porque você primeiro vai estar honrando a Deus. Você não vai dar o resto para Deus. Você vai estar honrando Ele. E a partir do momento que você honra Deus, você acaba sendo honrado. Amém? Deus não precisa que você dê o resto para Ele. Ele precisa que você seja fiel a Ele. Amém, querido? Hoje vamos ficar por aqui. Próximo vídeo nós
continuaremos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.